paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. É o primeiro dia do nosso jejum, removendo o véu. Amém? Existe um véu que nos impede de ver a riqueza de Cristo Jesus. E esse véu, ele simboliza a lei. E o Senhor, nesses dias, vai remover esse véu dos nossos corações. Amém? Você é um filho amado, uma filha amada, e a eternidade é o seu galardão com Cristo Jesus em toda a sua riqueza e bondade. Amém? Hoje, primeiro dia 2 de outubro, como nós anunciamos para vocês, nós vamos ter as lives durante a manhã, mas temos um compromisso de intensidade, que Deus tenha colocado encargo no seu coração, conforme ministramos ontem, tanto em Porto Alegre quanto em Gramado. Que Deus coloque um encargo no seu coração, porque todo jejum, ele parte de um encargo, amém? Algo que tem que estar queimando no seu coração, e você deve fazer um jejum com oração, clamando para que isso ocorra. Você sabe que a resistência não vem de Deus, como nós vimos, ela está nas regiões celestiais. Há principados, potestades que querem impedir que as coisas de Deus cheguem na sua vida. Há uma guerra, é real. Amém? E, bem, essa live também é relativamente dificultosa para mim fazê-la, porque nós tivemos a perda de uma líder nossa em Porto Alegre, a Patrícia, e do Alex. E, uau, bem, é um momento difícil, né? Muita tristeza no coração, dor no coração, pela perda dela, Mas sabemos da alegria, por outro lado, e temos a certeza que ela está com Cristo Jesus, amém? Alcançou o prêmio da soberana vocação, porque se existe alguém que eu possa dizer que vi desde o começo, o desempenho, o crescimento, o amadurecimento em vida, de uma pessoa, eu posso dizer que foi a Patrícia, juntamente com sua casa, o Alex, sua esposa, seu marido, Alex, e a Isadora, sua filha, Nós acompanhamos todo o processo, ela foi aluna do pastoral, prontamente já arregaçou as mangas e, amém, eu tinha muito carinho por ela e consideração, eu e a Rosana, certamente, e um exemplo de grande liderança. Se eu pudesse definir um vencedor para você que a conheceu, amém, eu diria que ela viveu uma vida intensamente para Deus, com muita intensidade, E, amém, como diz a canção que eu estou ouvindo aqui com você, amém, nós somos filhos amados, louvado seja Deus. Amém? Que esse momento de dor nos impulsione também a viver intensamente para Deus, abrindo os nossos olhos para a eternidade, para a recompensa do vencedor. Há um reino, há um céu, há uma realidade segundo as Escrituras que nós devemos possuir. Amém? Eu oro em nome de Jesus para que os nossos olhos se abram, para que esse véu que nos impede de viver intensamente e ser o que nascemos para ser em Cristo Jesus seja removido do nosso coração. E cada um de nós, eu falo aos líderes que de repente me ouvem aqui, os nossos líderes de Porto Alegre, aqui também de Gramado, que, amém, sejamos de fato intensos para com o Senhor. Amém. Preciosa é a morte aos olhos do Senhor, dos seus, porque eles que viveram como vencedores certamente estão aguardando o dia, amém, quando as suas obras serão julgadas diante do trono de Cristo. E eu posso testemunhar, como disse, um exemplo de vencedora foi a vida da Patrícia, amém, do Alex, que está conosco, conte com o nosso apoio, a Isa também, em nome de Jesus, amém? Que Deus conforte o coração de todos, no nome de Jesus, e continue orando por eles, em nome de Jesus, dando todo o suporte como irmãos, família de Deus, amém? Mas, como disse Paulo, a bendita esperança, o Deus que nos salvou, que nos conduz ao seu reino celestial. Então sabemos que ela está
com Cristo Jesus, amém? Chegou mais rápido do que nós, desfrutando das riquezas, da paz, da plenitude, da alegria do reino de Deus, aleluia, e louvado seja Deus pelo tempo que Ele nos deu ela, como exemplo de vida, de intensidade, nossa célula, né? Certamente os irmãos, eu sempre pude contar com eles, sempre, né? Os vi à frente, sempre. Ela sempre dizia para mim, pastor, quando nós chegamos aqui, você foi nos cumprimentar no banco e amém, né? E toda a história. Bem. Amém. 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 Eu gostaria de ler o texto que é o tema do nosso jejum. Amém? Compartilhar um pouco com você, dar sequência àquilo que nós temos, segundo o Senhor, a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Não perca, amém, os horários que nós programamos, meio-dia, pastor Aloísio, às 19h30 também, ele ministrando a palavra lá de Goiânia. Amém? Que os irmãos possam acompanhar em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo diz assim, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso, não? Então, toda a suficiência vem de Deus. Não há pensamento humano de glória, de mérito diante de Deus, porque tudo vem de Deus. Deus fez todas as coisas em Cristo Jesus e nós precisamos ver isso com clareza, o Senhor abrirá os nossos olhos. Paulo segue dizendo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amém? Então, Paulo faz uma comparação entre o ministério gravado em pedras. Nós sabemos que isso aponta para a lei dada por Deus, essencialmente, né, podemos falar da velha aliança e da nova aliança. Na velha aliança houve glória. A Bíblia diz a glória. Os povos, os filhos de Israel, não puderam fitar a face de Moisés, porque a face de Moisés brilhava quando ele orava, estava no seu tempo de intimidade com Deus. E a Bíblia diz que Moisés põe um véu, porque ele via que a glória era desvanecente, a glória estava passando. E como ele não queria que o povo entendesse que a glória estava passando, então nós precisamos entender que a glória da velha aliança passou, porque existe algo novo, existe um vinho novo, existe um odre novo, existe uma palavra nova, e ela é a graça de Cristo Jesus. Amém? Deus em Cristo Jesus fez todas as coisas por nós, nos tornou herdeiros seus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então ele diz que a glória desta aliança, quem vive na velha aliança, tem uma glória desvanecente. Se você ainda tem véu e tenta se relacionar com Deus na base da lei, a lei ela exige a obediência. A lei reprova todos nós, porque a lei é perfeita. E nós não somos perfeitos. Nós não podemos, com os nossos méritos, com a nossa obra, a nossa performance, alcançar o favor de Deus. Não há como. Por melhor que tentamos, nós somos reprovados.
porque a carne que está no nosso corpo não habita nela bem algum, diz a Bíblia. E por mais, como diz Paulo, que tentamos fazer as coisas certas, nós erramos. Então, quando você percebe que você não consegue vencer, seja o seu temperamento, não consegue se envolver na realidade da obra de Cristo, não consegue encontrar paz, alegria, felicidade no seu casamento, é porque você está tentando, você está muito vivo. Você está muito vivo. Você precisa se identificar com a morte e com a ressurreição de Jesus. E essa morte elimina o poder do velho homem, dessa natureza que ainda existe em nós, mas o domínio, o poder dela em Cristo se tornam ineficazes quando você vive na base da nova aliança. E ele diz, porque se o ministério da condenação foi glória, então veja que a velha aliança é um ministério de condenação, não é um ministério de graça, de favor. Ela não vem para levantar você, ela vem para bater você. Se você tentar guardar a lei, você vai ser reprovado. A Bíblia diz que se você tenta guardar um mandamento, talvez você consiga guardar um mandamento, outro mandamento, você fala, não, eu nunca fiz isso, graças a Deus, mas são 613 mandamentos. Se você falhar em um deles, você é culpado de todos. E ninguém cumpriu a lei, exceto Jesus. Por isso que Deus deu o Cordeiro perfeito, nascido de uma virgem, o sangue puro de Jesus. Deus se fez homem para abrir um caminho para nós de acesso ao trono da graça. E por isso que a Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia mediante o sangue de Jesus. Caim ofereceu uma oferta para Deus, mas ele ofereceu uma oferta do trabalho das suas mãos, do esforço. Ele era lavrador, isso aponta para o trabalho do homem. Caim, ele ofereceu uma ovelha, um cordeiro, que aponta para Jesus. E Deus reprovou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel, porque Deus só pode aceitar da nossa parte a obra, a oferta, tudo que é feito por meio do Cordeiro, que é Jesus. Amém? Só por meio de Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Deus não quer te ensinar coisas. Ele quer te apresentar Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que favor e paz são multiplicados no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém? No pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então que nesses dias de oração, de jejum, Deus rasgue o véu, assim como rasgou o véu que separava o santo dos santos, do santo lugar, e nos apresentou a vida no Espírito, que nós possamos ter o véu de toda a lei, de toda justiça própria, rasgado na nossa vida, para que possamos ver Cristo em todas as coisas. A Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, em tudo, veja Deus, reconheça que Deus é fonte, amém? Vá até a fonte, beba da fonte, busque a fonte, nesses dias de oração e jejum, consagre um tempo, separe o tempo específico, um tempo dedicado, para que você possa orar, para que o Senhor possa ministrar vida ao seu coração. Paulo segue dizendo, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Bem, então se a glória da velha aliança diminuía, a glória da nova aliança é crescente. Paulo fala isso de maneira muito clara. E ele diz, e nós não somos como Moisés. Diga aí comigo, eu não sou como Moisés. Amém? Que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então veja, ele punha o véu, como eu disse, para que os filhos não vissem. Quando há um véu, você não enxerga que a glória da velha aliança passou. Você ainda vive nos preceitos da velha aliança.
Quantos não são aqueles que querem ensinar o povo a viver nos princípios da velha aliança, guardando a lei dos mandamentos? A nossa lei na nova aliança é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Não é mais a lei dos mandamentos, é uma lei da vida. Amém? Você não precisa fazer um curso para respirar. O bebê nasce, ele nasce respirando, você não vai precisar dar uma escola de respiração para ele. Ele já nasce buscando o alimento, porque essas coisas são resultados da vida. Basta estar vivo para ter fome, basta estar vivo para respirar. Se você não respira, você morreu. E Jesus veio nos dar sua vida. Então, o cristianismo é vida de Cristo. Pare de julgar pela lei. Pare de olhar para a lei e achar-se, no sim ou no não, na bênção ou na maldição da lei. Olhe para Jesus, olhe para a vida. Não julgue pela aparência, julgue pela vida. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Como muitos são, de fato, treinados debaixo da lei. Eles são pessoas conduzidas pelo sim, pelo não. Eles procuram outros para decidirem por eles, porque eles não conseguem perceber a vida, porque não foram ensinados. Mas, em nome de Jesus, nesses dias, o véu que separa você dessas realidades vai ser rasgado, removido. Na realidade, já o foi, mas é a fé no conhecimento da verdade que nos leva a desfrutar dessas riquezas de Cristo. Paulo segue dizendo, mas os sentidos deles se embotaram, se tornaram rígidos, endureceram, cauterizaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, quando você lê a velha aliança, e você quer cumprir os mandamentos da velha aliança, você não viu Jesus. Quando você lê o Velho Testamento e você se insere nele e tenta viver a sua vida de acordo com essa lei da velha aliança, você não viu Jesus. O véu ainda está posto. E aqui Paulo diz que é no coração, os olhos do coração. Então é uma questão de Deus nos dar o espírito de sabedoria e revelação. Você só pode entender Jesus pelo Espírito. Paulo fala, lá em 1 Coríntios 13, antes seguíamos aos deuses mudos, aos ídolos do coração, aos ídolos. E ele diz, ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, alguém que vê Jesus só pode ver por revelação do Espírito. Amém? Então, quem vive na lei, permanece o véu. E essa pessoa não vê Jesus. Amém? Bem, mas você pode dizer, pode ser um filho de Deus que ainda não vê Jesus? Sim, porque você é o que você crê. A sua prática e conduta são resultados do que você crê. E a fé está associada às imaginações, ou seja, às visões que você tem. À medida que você enxerga Jesus, você recebe dele. É uma questão de uma visão interior. Compreende isso? De como você enxerga. Se você enxerga Jesus como o autor e consumador da sua fé, aquele que consumou todas as coisas, que encerrou a natureza de Adão para nos dar uma natureza celestial, e nele, na vida dele, como disse Paulo, eu vivo por meio de Cristo Jesus e vivo pela fé nessas realidades. Então o véu é removido, porque o véu está também no seu entendimento. Amém? Ele diz, quando fazem a leitura, então, alguém que não enxerga Jesus na velha aliança, ele tem o véu. O véu está posto. Ele vive no âmbito do santo lugar, à luz de Deus, à luz do candelabro, ao altar de ouro, à oração, há milagres, há pães da proposição, mas as realidades mais profundas de toda a riqueza de uma obra consumada não está no santo lugar, está além do véu, na arca.
estar na presença de Jesus. Compreende isso? Então é necessário cruzar o véu, por assim dizer. Mas a realidade é que o véu foi tirado. Paulo diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então isso é um paradoxo, né? Porque quando você nasceu de novo, o véu foi removido. O véu foi removido. Você não está só no santo lugar, você está no santíssimo lugar. A Bíblia diz que você pode se aproximar do trono de Deus, que é o santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu por meio da sua carne, com um coração sincero, com a consciência purificada de má obras, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Então, se você tem medo, se você tem culpa e condenação diante de Deus, você ainda está com o véu, você permite o véu. Mas essa é a realidade da fé, é possuir o invisível, é possuir pela crença aquilo que você sabe que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Não viva na base de alguém que está com o véu. Amém? É uma questão de transformação da sua alma, transformação do seu entendimento. Por isso que alguns vivem na base da lei ainda e sofrem maldições na vida por causa disso. Culpa, condenação, amém? É o ministério da condenação. O ministério do Espírito não é esse. Paulo segue dizendo, o verso 18, 17, 18, que são lindos. Esses versos devem ser removidos do nosso, trazidos, quero dizer, o nosso interior com intensidade. Tem que remover todo o véu para que você enxergue a profundidade. E ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Veja, quando o Espírito te conduz à liberdade. Qual liberdade? O véu que separava já não separa mais. Amém? A luz, outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Aleluia. E todos nós, diz o Senhor, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Que coisa linda. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como pelo Senhor o Espírito. Então, à medida que eu vejo Jesus na velha aliança, na nova aliança, vejo Cristo em realidade, em revelação no Espírito, porque só Ele pode me revelar Jesus, então eu sou edificado. Quando Cristo Jesus perguntou aos discípulos, quem sou eu? Eles, disseram, bem, alguns dizem que é um profeta, Elias, e outro, mas Jesus queria saber o que eles achavam, pensavam, como eles viam o Senhor. E eles ficaram sem entender, mas de repente Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, e sobre esta revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que você abrir, ninguém fecha, o que você fecha, ninguém abre. Amém? Veja que profundidade de revelação. Mas a revelação foi dada pelo Pai. Então ninguém pode ver Jesus se não for pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Mas aonde o Espírito se move, se você buscar na palavra nesses dias, em submissão à palavra, ao que está escrito, e pedir a revelação do Senhor, o Espírito te dará liberdade. E com o rosto desvendado você vai contemplar Cristo, vai contemplar as riquezas da obra consumada, como por espelho a glória do Senhor. Você é transformado. Essa palavra metamorfos, metamorfose, é uma transformação por contemplação, não é uma transformação por regra, por disciplina. Pode fazer isso, pode beber, pode fazer isso, pode vestir isso, pode não vestir aquilo, pode comer isso, pode não fazer, eu devo fazer ou não devo fazer. É sempre baseado num comportamento exterior. Querido, querida, quando você vir Jesus, sua vida é transformada. Você é santo. Você se veste como alguém santo. Você fala como alguém santo. Você não tem prazer nas
trevas do mundo. Você não se senta à roda dos escarnecedores para escarnecer ou rir com eles, porque antes o seu prazer está no Senhor. É uma questão de ver o Senhor. Santidade é uma questão de ver Jesus. Amém? Nós somos justificados, isso é imutável. Você é justo porque nasceu assim. Deus imputou a justiça de Cristo para você. Mas nós crescemos na revelação de Jesus. E crescer na revelação é crescer em santidade. Porque o que é a santidade? Se aproximar de Jesus. Vê-lo. Na beleza da sua formosura, diz o salmista. Amém? Então, quando eu sou transformado, aleluia, é porque eu vi Jesus. E aqui diz que é de glória em glória, amém? Na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Veja, na sua própria imagem. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que o Senhor Pai disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí está escrito: e Deus o fez, homem e mulher, à sua imagem. Então Deus fala nós, então ele fala no plural, e depois quando ele fez, ele fala no singular, a sua imagem o criou. E Paulo diz que nós fomos feitos à imagem do Filho de Deus. Nós recebemos o espírito de filhos, amém? Por isso que nós somos filhos com Cristo Jesus. Se ele tem uma herança, nós a temos. Deus é justo e atribuiu justiça a nós em Cristo Jesus. Por isso, segundo ele é, somos nesse mundo. Com ousadia você pode declarar isso em nome de Jesus, amém? Então você está sendo conformado à imagem, à vida de Jesus. Esse é o processo de transformação e ele vem quando o véu é removido. Quando você enxerga as coisas. Você tem enxergado Jesus? Eu te pergunto, o que você enxerga do cristianismo? Um monte de não podes. O que você enxerga do cristianismo? O que você enxerga de Deus? Percebe que é uma questão de ver? É uma ver? Por isso que Paulo diz que nós devemos orar pelo Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo, iluminados os olhos do coração. Amém? Então nós precisamos ter luz no coração. E eu declaro em nome de Jesus que você vai ter luz no seu coração nesses dias. Amém? Você vai amar o seu cônjuge porque a vida de Jesus está em você. Você vai perdoar os seus ofensores porque a vida de Jesus está em você. Você vai ser capaz de crer em todas as promessas porque a vida de Jesus está em você. E nesses dias que você se propõe em orar, em buscar, em jejuar, o véu, ainda a penumbra que às vezes nos impede de ver a clareza cada vez maior de Cristo Jesus, serão eliminados da sua vida. E você vai ter um coração que vê o Senhor. E nisso, glória sobre glória, favor sobre favor, graça sobre graça serão acrescentados na sua vida pelo Espírito Santo. Amém? Você pode dizer amém? Amém? Então, em nome de Jesus, que o véu seja removido e a sua vida seja uma vida que enxerga o Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a realidade em que vivemos. Essa é a nova aliança. Aleluia. Eu louvo a Deus por aqueles que contemplaram o Senhor e viram a realidade e são posicionados, aleluia, como Cristo é. Quando você vire o Senhor, você vai agir como Senhor nessa terra e vai viver como vencedor. Amém? Aleluia. Nessa vida temporária que vivemos, nessa terra que o Senhor nos deu por um breve tempo. Amém? Que Deus abra os nossos olhos e nos conduza de glória em glória, que remova todo o véu, todo empecilho, toda a religiosidade da mente, do coração. Amém? Que se você foi educado anos e anos a fio, debaixo do rigor da lei, que nesses dias Deus te favoreça com a luz da vida, que pelo Espírito você veja, que o Espírito te conduza a toda a graça. Amém? No nome de Jesus, não deixe de compartilhar, amém, a live com alguém, orar pelos nossos irmãos e amém. Obrigado por estarmos juntos. Até amanhã em nome de Jesus. Amém.